é usado de outra forma. Pessoas, às vezes, elas não conseguem chegar à frente, falar, mas são pessoas que Deus usa de outras maneiras. São pessoas que ajudam na obra de outras formas. Faz parte, você também é do corpo de Cristo, é membro do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, cada um é canalizado da maneira que ela é. Só de você ajudar na obra de Deus, seja de um jeito ou de outro. Talvez você não ajude de outro jeito, mas você pode ser aquela pessoa que lá no seu quarto, ninguém vê. Você fecha a porta do seu quarto, e você intercede, joelho no chão, em favor da nossa vida, em favor da igreja. É o ministério que Deus te deu. E você precisa entender que é o propósito de Deus na sua vida. Tem que entender isso, igreja. Então, irmãos, Deus entendeu. E aí nós podemos ver, irmãos, do capítulo 7, do versículo 1 em diante, aquele homem, irmãos, cheio do Espírito Santo, e quer ser cheio do Espírito Santo essa noite, e quer ser cheio do Espírito Santo essa noite. Fala, eu quero, com essa da glória a Deus, fala, eu quero ser cheio, porque Estevão era cheio do Espírito Santo, e o Espírito, ele disse assim, ele pregou a palavra de Deus. Ele disse, ele falou sobre Abraão, ele falou sobre Moisés, ele pregou a palavra do Antigo Testamento, ele falou. E é tanto, irmãos, que o sumo sacerdote disse, porventura são assim essas coisas? Estevão respondeu, irmãos e pais, ouve o Deus da glória. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e disse-lhe, sai da tua terra, e entra para a parentela, dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Arã. Dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra, em que vós agora habitais. Então ali, ele explanou a palavra de Deus. Ele explanou, falando tudo. Não é a sabedoria daquele homem. E ele foi falando, irmãos. Aleluia. Ele foi pregando a palavra de Deus. Oh, aleluia. E aí, irmão, a gente vê no versículo 6, olha a intrepidez daquele homem, olha a ousadia daquele homem. No versículo 6, pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina na terra estranha, que a escravizariam e matariam e maltratariam por 400 anos. Então, irmãos, ali ele pregou a palavra. Mas aí, irmãos, quando chega o versículo 9 do capítulo 7, diz assim: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então ali, irmãos, nós vimos Estevão falando sobre Abraão, sobre Moisés, sobre José, e ele foi pregando a palavra. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos aqui, que nós temos e devemos entender o propósito de Deus. Ele entendeu. Por isso que quando ele entendeu o propósito de Deus, ele começou a pregar a palavra. Começou a falar a palavra de Deus para aquele povo. Mas aí, irmãos, nós podemos ver que eles levantaram contra ele. Segunda coisa que nós temos que ver aqui, que nós temos que colocar a nossa vida no propósito de Deus. Primeiro, para entender o propósito. Quando você entende o propósito de Deus, aí você vai colocar a disposição de Deus. Se eu estou aqui, se eu estou fazendo alguma coisa na obra de Deus, é porque Deus tem propósito disso. Eu tenho entendido isso, porque Deus nos trouxe aqui. Já falei, não vai repetir mais. Meu Deus deixou nós passar
toda aquela situação que eu já falei aqui, para nós estarmos aqui hoje. E aí, eu entendi o propósito, por isso que eu estou aqui até hoje, para a glória de Deus, junto com minha esposa, nós estamos, porque nós entendemos o propósito de Deus. Mas aí, irmãos, nós também nos colocamos no propósito de Deus.